apresentamos ele, Pai, no teu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Pai, Senhor, meus queridos, glória a Deus, toda honra e glória sempre ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Peço que os irmãos já abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 39. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ali, chegando, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância. E ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus queridos, essa leitura é uma leitura bem difícil. Eu acho que quase em todos os momentos que eu li ela hoje foi muito complicado para mim. Chorei muito, porque foi um momento muito tenso, muito difícil, muito complicado, que o nosso Senhor Jesus passou, uma angústia antes de uma crucificação muito grande. Algo que nós podemos, para facilitar o nosso entendimento, é conseguir compreender como chegou a esse ponto. Por que que Jesus está lá orando? Por que que levou os seus discípulos? Por que que ele está tão tenso? Por que que ele está tão preocupado? Porque ele está suando sangue. Não é normal suar sangue. Ou a pessoa tem algum problema médico, ou de tanto estresse, tanta tensão e preocupação, acontece a dilatação dos vasos sanguíneos da cabeça, eles estouram e soa sangue. Literalmente o sangue acaba saindo junto com o suor da pessoa. Quem escreve esta passagem aqui é o evangelista Lucas. Lucas, ele escreve no seu evangelho, ele relata alguns acontecimentos específicos, porque nós entendemos que Lucas, ele era um médico, e ele ajuda muito o apóstolo Paulo depois da conversão, e além de médico, Lucas, ele é um grande historiador. Tanto que Lucas, ele convive um tempo com os apóstolos, ele começa a escrever, anotar, ele escreve aquilo que Maria, que era mãe de Jesus quando ele estava aqui na terra, dizia: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e Lucas vai anotando. Então tem coisas que Lucas vai contar que os outros evangelistas não contam. O apóstolo Mateus não vai contar, o apóstolo João às vezes não conta, Marcos não conta, mas cada um deles teve um propósito para escrever o seu evangelho. Nós vamos ver claramente que Mateus, ele escreve para quem? Os judeus. É totalmente focado para os judeus. Já Marcos, ele escreve para uma província romana. Romano não tem tempo, irmão, de genealogia. Romano era espada, romano era guerra. Então, por isso que Marcos tem 16 capítulos apenas. Curto e muito objetivo. Marcos já começa falando de quem? João Batista. Primeiro capítulo de Marcos, já é João Batista. Porque não tinha tempo, os romanos não tinham essa de, genealogia de Adão. Eles não queriam saber disso. Então Marcos já vai colocando o quê? Algo que João Batista falou muito forte sobre o arrependimento. Coloca o quê? Milagres.
Jesus curando um, Jesus curando o outro. Então isso, dessa forma, Marcos entendeu pelo Espírito Santo que ele conseguiria escrever especificamente para essa galera. Lucas já era um grego. Ele escreve mais focado para gentios, para gregos. E aí ele coloca muitas outras ideias e todas as características, e vem João com o que nós conhecemos como o Evangelho Universal, que é aquele evangelho que vai apresentar Jesus Cristo como Deus, como nós já vimos no culto passado, que depois eu descobri que teve gente, no culto passado não, perdão, irmãos, quando eu ministrei da última vez, teve os irmãos aqui que na hora que eu falei aquele negócio, um ficou bravo, o outro virou a cara, o outro falou, eu vou pegar você quando você descer do púlpito, que você está falando besteira. Eu falei, irmãos, calma que tudo tem uma explicação. Mas aquilo foi bom para nós aprendermos, irmãos, a ficarmos sempre atentos. E Lucas, quando ele escreve aqui, irmãos, no Evangelho, ele escreve após uma longa pesquisa e apuração com os apóstolos. E essa parte do final da carreira de Cristo, enquanto ele estava aqui como homem, pregando, falando, curando, ensinando, todos os outros vão escrever as mesmas coisas parecidas. Quando Jesus ressuscita Lázaro, depois quando ele é ungido em Betânia, depois quando acontece outra coisa, até chegar na crucificação. Para que nós possamos entender esse momento em que nós chegamos, Jesus, ele operou o milagre de ressuscitar alguém 3 vezes. Nós vamos ter a filha de Jairo, a viúva que estava num velório, né, fúnebre, cortejo fúnebre, obrigado pastor, cortejo fúnebre, seu filho morto no caixão, ela era viúva. E aí Jesus primeiro tem a passagem da filha de Jairo. A menina, a Bíblia vai dizer que ela estava morta. Jesus ele fala, não, ela está dormindo. Foi uma maneira, irmãos, que Jesus falou para não alarmar tanto, e vocês vão entender o porquê. Depois, quando está lá o cortejo, Jesus vai e ressuscita o menino. Só que tudo isso não espantou tanto os judeus. Eles até acreditaram, a maioria em Jesus, mas não espantou tanto. Por quê? Eles tinham uma mística deles de que a alma permanecia em volta do corpo por até 3 dias. Então eles acreditavam que se você fosse um profeta, um enviado de Deus, alguém que tem a bênção divina, você poderia ressuscitar uma pessoa 1, 2, 3 dias dela morta. Só que a partir do 4º dia, eles já acreditavam que aí é só Deus. Não há como alguém ressuscitar ninguém após o 4º dia. Por quê? A pessoa já está podre, já está fedendo, o corpo já está se desfazendo. E Jesus, sabendo que Lázaro estava doente, ele poderia ter ido curado Lázaro doente, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Ele nunca, irmãos, perdeu o controle, não era ali que ele ia perder o controle. Ele nunca deixou nada passar despercebido, ou nada que Deus fez, ou que Cristo fez, foi por acaso. Sempre foi coisas pensadas, permitidas, para que o nome dele fosse glorificado. E aí quando Jesus vai até Marta e Maria, elas vêm desesperadas, mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. E aí aquele povo indignado, 4 dias, mestre, por que mestre? O Senhor não estava aqui, o Senhor não veio, e começa um questionamento de Jesus. E aí Jesus, com a sua paciência, primeiro ele chora, a Bíblia diz que ele chora, quando descobre do falecimento de Lázaro, provavelmente eram muito amigos, muito próximos. E depois Jesus vai lá no túmulo, removam a pedra. Mas Senhor, já 4 dias está podre. Eu só mandei remover a pedra. Deixa que eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Remove a pedra. A pedra é removida. Um cheiro podre de carniça, de gente morta. E todo mundo, nossa, mas está fedendo. Jesus só falou uma vez, Lázaro, sai para fora. E você vê Lázaro saindo, ressurreto, ressuscitado por Jesus. Isso, irmãos, causou um alvoroço em Jerusalém, um alvoroço, porque Jesus não ressuscitou Lázaro morto há 3 dias, foi há 4 dias. Então eles falaram, aí para ressuscitar o cara tem que ser Deus mesmo. O cara tem que ser a encarnação do próprio Deus, para ter autoridade e poder para ressuscitar um morto há 4
dias. E por que isso foi um alvoroço e por que Jesus sabiamente deixou para fazer esse milagre próximo da sua morte? Porque se ele tivesse feito lá no início, irmãos, isso ia causar um alvoroço desnecessário. Jesus, ele queria tempo. Ele queria fazer tudo direito. Então, quando é da filha de Jairo, não, só vem Pedro, Tiago e João. Só vocês três. Vem os pais, só. Ali, ó, a menina está dormindo. Está dormindo. Ressuscitou, pronto. Então Jesus ele não queria alarmar muito, porque quando ele fizesse esse milagre de uma ressurreição, isso deixaria todos abismados. E o que estava acontecendo ali em Jerusalém naquela semana? Páscoa. O evento assim considerado pelos judeus o mais importante, o mais essencial. Aí vocês imaginam a cidade de Jerusalém, judeus espalhados pelo mundo inteiro. Tem judeu em Antioquia, tem judeu em Decápolis, tem judeu em Alexandria, tem judeu na Grécia, tem judeu na Roma, espalhado no mundo inteiro. E aí quando acontece o evento da Páscoa, todo mundo vem para a cidade. Meu irmão, acho que não tinha onde enfiar mais gente dentro da cidade. Era gente na laje, era gente um dormindo do lado do outro, era gente na rua. Eles montavam acampamentos em volta da cidade. Vinha todo mundo, e não vinha só judeu. Vinham judaizantes. Quem são os judaizantes? Pessoas gentis, mas que se identificavam com o judaísmo, queriam seguir o judaísmo. E eles também levavam a Páscoa a sério. Então eles também iam. A Bíblia vai dizer que muitos gregos foram para Jerusalém e quiseram falar com Jesus. Quiseram conversar com Jesus, pedindo para os apóstolos, será que eu não posso conversar com Jesus? Então na última semana de Cristo, irmãos, ele começou, irmãos, a ensinar muita coisa. Na última semana, antes de sua crucificação, ele ensinou muito, ele falou muito com as pessoas. Então vocês imaginam, sabe casamento, quando vem parente, não sei de onde, aí não sabe onde que parente vai dormir, não sabe se coloca colchão, aí pede colchão para o outro. Fulano tem colchão, dorme um na casa de fulano, o outro dorme na casa de ciclano, porque é o casamento, é um evento, e aí todo mundo que mora longe vem para cá. Jerusalém foi a mesma coisa na época da Páscoa. Lotou, gente demais, gente para um lado. Aí vocês imaginam, irmãos, a tensão da cidade. Está lotada. Descobriram que Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias mortos. Irmão, começou aquele alvoroço. Os judeus acharam o quê? Pronto. É o libertador. Ele é o rei de Israel. É que vai nos libertar. Agora nós estamos livres dos romanos. Já era. Jesus vai chegar aqui, vai mandar nós pegar a espada. Já era. A gente vai conseguir nossa liberdade de novo. E aí começou aquele burburinho. O povo começou a se animar, começou a se agitar. Não, porque ele vai vir. Aí descobriram que ele estava vindo. Não, já vamos pegar os ramos. Ele vai entrar por ali. Quando Jesus vem no jumentinho, o povo festeja, irmãos. O rei dos reis, o senhor dos senhores, e aquele povo pula, e aquele povo se alegra, e Jesus ali no jumentinho entrando, cumprindo a profecia da palavra, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, e está lá Jesus entrando e sendo festejado, e todas aquelas pessoas, glória a ti, ó hosana nas alturas, ó tu que é grandioso, e ele começa a entrar naquela cidade, e aquele alvoroço. Aí de um lado você tem os judeus nessa expectativa, do outro lado você tem os romanos preocupados, porque se esse povo quiser guerra, vai ter morte. Nós não vamos perder o controle da cidade. Então, aí começa aquele alvoroço. Herodes, da Galileia, não o que quis matar Jesus quando era pequeno, o filho dele. Ele era quem governava a Galileia, vem também para comemorar a Páscoa. E ele vai para Jerusalém, traz a galera dele. Então, irmãos, estava todo mundo em Jerusalém. A cidade estava cheia. E aí do outro lado você tem os fariseus, a galera perguntando para os fariseus, e aí, será que ele é o Cristo mesmo? Nossa, eu estou achando que ele é o Cristo. E os fariseus se descabelando, não é possível, nós temos que matar esse cara. E aí Lucas ou João, se eu não me engano, vão dizer que eles planejaram matar Lázaro também. Eles planejaram matar Jesus e Lázaro. Porque eles falaram, nós temos que matar Jesus, porque nós temos que silenciar ele, e vamos matar Lázaro também, porque não é assim, a gente vai desfazer esse negócio e vai dizer que foi alguma coisa ali, mas a gente precisa silenciar Lázaro, porque ele é um testemunho vivo de uma ressurreição de 4 dias, e obviamente nós temos que silenciar Jesus. E aí qual foi o grande auxiliador, ajudador, aquele que cooperou com os fariseus? Judas Iscariotes, o infiltrado.
o abençoado. Queima ele, Jesus. Não sei onde ele está. Desconfia onde ele está, entendeu? Então vai, Senhor, queimando aí, trabalhando na vida dele. E Judas se alia aos fariseus. Ocorre um episódio antes, que é da mulher que leva um frasco de nardo, derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés, e chora aos pés de Jesus, e Judas fica revoltado. Como você pode pegar um perfume tão caro, e você simplesmente fazer isso? Você tinha que vender e dar aos pobres. Aí Jesus olha para Judas, mas peraí, qual o problema? Os pobres, os órfãos, as viúvas vão estar sempre aí com vocês, eu só vou estar agora. E Jesus estava avisando da morte dele, ó. E ninguém percebendo, e ele avisando. Aproveita. É os últimos dias que eu estou com vocês aqui. E nada. E entrava no ouvido, saia pelo outro, os apóstolos dormindo. Eles tinham tomado anestesia mental, não estavam conseguindo raciocinar. E depois daquele evento, pode ter desencadeado em Judas uma revolta ou não, nós não sabemos. Mas a partir dali, a Bíblia vai dizer por João que entrou nele Satanás. Eu acho que deve ser terrível, irmãos. Uma coisa é você ser possesso por demônios, legiões. Ali que entrou foi o próprio bicho, né? Foi o próprio Satanás que entra em Judas. Ali naquele momento. E ele começa a trabalhar e ele fala, olha, eu vou tentar procurar o melhor momento para entregar ele para vocês. Porque qual que era o problema? A cidade está cheia, nós não podemos prender Jesus qualquer hora do dia. Se a gente ameaçar prender Jesus, esse povo vai se revoltar, esse povo vai querer bater em nós, vai matar nós. Nós tem que fazer o quê? Nós tem que prender Jesus na calada da noite, de madrugada, quando a cidade estiver dormindo. Pegar ele num canto isolado, que ele está sozinho. Nós leva para a casa do sumo sacerdote. Lá a gente arruma um jeito, compra alguma testemunha falsa, condena ele. Quando a galera acordar de manhã, já era, já está condenado. Já está indo para ser morto. Não teve alvoroço, não teve alguém tentando defender ele, nada. Já foi condenado. Essa era a estratégia, esse era o plano. E aí Judas, a partir desse momento, ele começa a tentar trabalhar isso, de encontrar um momento em que Jesus está lá sozinho à noite. A semana vai caminhando. Jesus vai ensinando mais em Jerusalém. E é até interessante que ele traz um ensinamento para os gregos que estavam perguntando para ele, que ele fala assim, do que adianta um trigo cair no chão e não morrer? Porque se um trigo cai no chão e não morre, ele fica sozinho. Mas se um trigo cai no chão e morre, ele multiplica e faz outros nascerem. Ele vai estar semeando, porque o trigo dentro de si tem as sementes, então ele vai estar semeando. Jesus está falando dele. O que adianta eu ficar aqui vivo para sempre? Eu preciso morrer, porque através da minha morte vai dar frutos. E olha, herdeiros do rei com seus frutos. Todos frutos de um sacrifício que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E olha como nós estamos hoje. Esse é o resultado desse ensinamento que Jesus falou. É necessário que o trigo morra, que ele caia no chão, que ele morra, para que a sua morte gere sementes e as sementes gerem frutos. E na semana da Páscoa ele pede para os apóstolos, prepara tal lugar, prepara tal momento. E quando é preparado tudo, eles estão lá, irmãos, eles vão para a ceia do Senhor. A ceia que nada mais é do que uma janta. Só que aquela não foi qualquer janta, não foi qualquer última refeição do dia. Foi a refeição mais especial. Só que aquela, irmãos, não foi a primeira vez que Jesus ceou com eles, não. Várias vezes Jesus já ceou com eles. Se reuniu com eles em círculo, teve esse momento de mesa, particularidade com os apóstolos, já teve, não foi a primeira vez. Só que eles estavam tão anestesiados que eles acharam que era mais um dia comum, e Jesus falando sobre a sua morte, e eles não estavam ouvindo, prestando atenção, e chega o momento da ceia. E antes do momento da ceia, a preparação, Jesus ele pega ali uma toalhinha, acredito eu, pega ali uma bacia, água, começa a lavar os pés dos apóstolos. Só que aí chega em Pedrão. Pedrão fala, não, o senhor não pode lavar meu pé. Eu que tenho que lavar o pé do senhor, o senhor quer lavar meu pé? Aí Jesus fala, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro desesperou, falou, não, então você pode lavar o pé, pode lavar minha mão, você pode lavar minha cabeça, se quiser me dar um banho aqui, não tem problema nenhum. Aí Pedro gelou na hora que Jesus falou isso. Mas Jesus falou, olha, você precisa permitir isso, Pedro.
E aí Jesus explica: eu estou ensinando o que vocês devem fazer um com os outros. Não é porque vocês são apóstolos que vocês não podem lavar os pés das outras pessoas, e nem que os outros não possam lavar os seus pés. A generosidade entre a irmandade cristã não se limita a cargo, não se limita a nome, não se limita a nada. Porque todos nós somos iguais perante o Senhor. Todos nós, nenhum merecedor da graça, nenhum digno de ser salvo, simplesmente fomos amados, escolhidos por Ele. E a ceia se inicia. Só que aí Jesus começa a fazer diferente. Ele pega o pão, esse é o meu corpo, entrega a cada um. E quem que está junto na ceia? Judas. Igor, mas Jesus deu a ceia para Judas? Deu. Está lá, todos comeram. Toma, você. Pegou ali o vinho, esse é o meu sangue. Para você. E eu acredito que aqueles homens ficaram meio sem... Era só ele partir o pão. Por que ele está falando de sangue? Nunca falou de sangue. Por que ele está falando de o corpo no pão? Ele nunca falou isso. Aí começa. Pensa uma coisa, outro pensa outra. E aí Jesus diz: olha, essa é a última vez que eu vou cear com vocês aqui. Antes da minha crucificação, antes do momento final. Só que aí... Preocupação, irmãos, é se nós estamos sendo igual a eles. Jesus fala, está perto, o fim está perto, está próximo, e a gente está dormindo. Igual eles. A semana mais tensa de Jesus. A semana que ele mais ficou ali preocupado, e eles vivendo como se fosse mais uma Páscoa que eles estavam passando em Jerusalém. E aí Jesus olha, prestem atenção, orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o diabo pediu para peneirar vocês. Só que eu pedi ao Pai que ele não deixasse que a fé de vocês se enfraqueça. Mas o diabo foi pedir. Igual nós temos, como nós vamos ler a Bíblia, nós temos com Jó. Mesma coisa. Ó, te serve porque tem tudo. Então vai lá, toca nele. Foi pedir a mesma coisa. Eu estou imaginando, tá, irmão? São seus apóstolos. Diz o Senhor que escolheu, porque será mesmo que vão aguentar a pancada? Deixa eu ir lá ver o que eles são. Deixa eu peneirar eles. Porque, irmãos, trigo e joio são muito parecidos. Só que o trigo tem semente dentro. O joio não tem nada, é seco. Só serve para ser queimado. E aí o diabo começa a querer peneirar. Só que aí Jesus tem que rogar, porque eles não estão prontos. Se o Jesus não roga, se ele não pede ao Pai, eles não estariam prontos, irmãos. Eles iam desfalecer, eles não iam suportar aquele momento. Eles não estavam prontos. E aí vem Pedro: não, vou com o Senhor até a morte. Pedro, tu me negarás. Não, pode todos os 11 aí, ó, virar as costas. Eu jamais, eu te seguirei até a morte, eu te seguirei até o final. Pedro, tu me negarás, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro batia no peito: não, eu sou o cara, não sei o quê. Imagina se Jesus não tivesse rogado ao Pai. Isso que ele rogou ao Pai. Imagina se ele não tivesse rogado ao Pai. E ali começou a bater, irmãos, em Jesus uma angústia muito grande. E aí Jesus começa a falar: olha, um de vocês vai me trair. Vai. E eles ficavam se perguntando: sou eu? Não, mas será que é eu? Não, eu, mas... Aí começou aquele burburinho. Aí um discípulo pergunta: Senhor, quem que vai te trair? E eles também não entenderam. Mas trair, como assim trair? Trair de que sentido? Trair de que forma? Vai abandonar o grupo? Vai... Não, eles não estavam entendendo. E Jesus fala: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Jesus depois, logo em seguida, eles continuaram comendo. Conversa vai, conversa vem. Jesus pega o bocado, molha e dá para quem? Para Judas. Irmãos, eles também não perceberam, porque eu acho que se Pedro tivesse visto e entendido, Pedro era o primeiro a voar em cima de Judas. Eu acho que ele ia voar em Judas, era o primeiro que ia começar a bater em Judas, era Pedro. Vinha Tiago e João e ia mandar o quê? Fogo do céu. Queima ele, já tira ele da... Mas eles não perceberam. Aí está lá. Jesus, para que se cumpra,
para que aconteça conforme as Escrituras e para que vocês creiam. Vai acontecer dessa forma. E aí ele entrega para Judas. E ele fala, vai lá. E no momento em que ele entrega, novamente Satanás entra no corpo de Judas. Vá, faça o que você tem que fazer. E Judas se levanta e vai cumprir sua missão. E a Bíblia vai dizer que eles acharam que Judas, quando saiu, como Judas era o tesoureiro, aí Jonatas, Judas era o tesoureiro, irmãos, eu não sei, entendeu, irmão? Não sei, esse templo novo não chega, pastor, aí eu não sei que tem alguém. E a Bíblia vai dizer, irmãos, Judas é quem cuidava das finanças. Então, quando eles viram Judas saindo, eles pensaram, ele foi, às vezes acabou o pão, Jesus falou, vai lá comprar um pão, vai lá comprar um vinho, acabou, vai comprar tal coisa. Eles pegam ali o dinheiro, ele pegou o dinheiro, saiu. Ninguém entendeu nada. Vamos seguir a ceia, vamos continuar comendo, e todo mundo come, enche barriga, e nossa, bate aquele sono. Jesus, está na hora de orar. Todo mundo para o Monte das Oliveiras, foi todos os 11, junto. Chegando no Monte das Oliveiras, irmãos, tem um canto mais afastado, que é o Getsêmani, um jardim. Ali Jesus já foi mais, Pedro, Tiago e João, chega aí junto, vamos orar mais separado aqui, eu vou orar mais ali. Vocês continuem orando aqui, não é para deixar de orar não, para que vocês não caiam na tentação, porque a tentação vai vir. Fiquem aqui, a gente vai ali mais para frente, eu vou orar. Os 3 ficaram aqui, Jesus começou a orar. E ali, irmãos, a angústia bateu. Bateu a angústia, bateu o medo, bateu tudo. E ele começa, Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Mas, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, irmãos, Jesus estava dizendo, Pai, minha carne está fraca, está com medo, mas que não seja feita a vontade da carne, que seja feita a vontade daquilo que nós planejamos, a salvação, aquilo que nós, o plano redentivo que nós tivemos, que seja feita aquela vontade, não a vontade do meu corpo que está aqui tremendo, preocupado, ansioso, mas que a nossa vontade, a vontade do Senhor, aquela que nós planejamos na eternidade, para salvar a todos, Senhor, que essa não venha, Senhor, a desfalecer, muito pelo contrário, que essa vontade, que esse plano venha a se cumprir. Mas Jesus estava num momento, irmãos, humano, de fraqueza, de medo, mas ele não arredou o pé do que ele deveria fazer. Ele entendeu a sua missão, ele tomou sobre si a sua missão, e ele ora 3 vezes pedindo. E o que doía quando ele volta, estão dormindo. Jesus fala, numa hora dessa, vocês não estão orando, vocês não estão buscando. Jesus está falando, estou precisando de ajuda. Estou precisando de alguém para conversar, estou precisando de alguém para, enquanto eu estiver orando, colocar a mão nas minhas costas e dizer que vai ficar tudo bem. Mas nem nessa hora vocês estão comigo, em um momento assim para me ajudar. E Jesus numa angústia, suando sangue, preocupado, vem um anjo para consolá-lo, porque o outro que bateu no peito, que dizia que era o tal, que faz, que acontece, que estaria até a morte, estava roncando, enquanto o mestre dele estava prestes a ser morto, preocupado, sangrando, e ele não acordou, continuou dormindo, não percebeu o que Jesus estava falando. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando para nós, nem num momento como esse você ora, nem numa hora dessa você consegue falar comigo um pouco, não consegue pegar uma Bíblia para ler, põe minha palavra, eu coloquei aí, você quer me conhecer? Leia. Senhor, quero te conhecer, quero te encontrar, quero saber quem é o Senhor. Leia. Há mais de 2000 anos estou aqui usando servos, escrevendo, e vocês estão fazendo o quê? Não estão orando, não estão lendo, não estão se interessando por mim, não estão me buscando, nem numa hora dessas. Nós não podemos dizer, irmãos, que nós somos melhores que Judas, porque nós trocamos Jesus por muito menos que 30 moedas de prata. Trocamos Jesus por 1 minuto de prazer,
por uma hora de prazer. Pode ser um prazer dos mais terríveis. Nós trocamos Jesus sem pensar duas vezes. E nós julgamos Judas. Queima! Estamos sendo piores do que Judas foi. Ah, mas Pedro não orou, não ficou com ele. Estamos sendo pior do que Pedro foi. A gente fala muito, a gente lê as escrituras, julga muito eles. No lugar deles a gente faria a mesma coisa. No fim das contas, o ser humano é assim. Só que hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Eles tinham o próprio Deus com eles ali. E aí? Se nós temos o Espírito Santo, estamos assim, irmãos. Nós precisamos entender. E nós precisamos caminhar com o Senhor. E não andar ou ser como o erro que eles cometeram. Nós temos, irmãos, que estar atento, pois o fim está próximo. Pois eis que nós já podemos ver as mudanças do verão, do outono, do inverno, da primavera. Nós já podemos observar as mudanças, nós já podemos observar como as coisas estão caminhando. E Jesus está bradando e falando: eu estou voltando. E o que nós estamos fazendo sobre isso? Nada. Absolutamente nada. E Jesus se torna novamente a orar: Pai, se possível, uma terceira vez. E aí vem Judas com aqueles enviados pelo sumo sacerdote, com pessoas com porretes na mão. E aí Jesus fala: vocês vêm com porretes para mim, para me bater? Eu sou um ladrão? Eu sou um fugitivo? Eu estava no templo com vocês esses dias, eu estava ensinando, eu estava na casa do meu pai. Vocês estão achando que eu sou quem, gente? Só que ali já começou todo o processo com Jesus. E às vezes eu ficava me perguntando: Senhor, mas por que o Senhor não queria o cálice? Muitos cristãos morreram crucificados, muitos cristãos foram chicoteados igual Jesus. Mas então por que ele não queria o cálice? Será que a preocupação dele era somente a cruz e o chicote e a coroa de espinhos? O que diferencia que só Jesus poderia ter feito o que ele fez e mais nenhum cristão poderia ter feito aquilo? A maioria, se não todos, morreram pelos pecados que tinham cometido. Ele era um inocente que carregou os pecados da humanidade todos sobre as suas costas. Ele carregou o pecado de todos aqueles a quem ele amou, a quem ele escolheu, a quem ele elegeu, e levou sobre as suas costas. O que aconteceu com Jesus foi muito mais do que uma cruz e um chicote. Isso foi terrível, com certeza. Mas o que estava acontecendo na mente deles, a preocupação dele, irmãos, era muito além do que uma cruz e do que um chicote. Era saber que ele estava se colocando no meu e no seu lugar perante o Pai. A ira que cairia sobre nós, caiu sobre ele. E a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Por que agradou ao Pai moê-lo? Porque esse sacrifício trouxe redenção e salvação a nós. Agradou ao Pai fazer isso, não porque o Pai tem prazer em ver o Filho sofrendo, mas porque o Pai sabia que era a única forma de nós estarmos sentados aqui, ouvindo a palavra, sendo conhecedores do Evangelho, se arrependendo dos nossos pecados, sendo convencidos pelo Espírito Santo. Por isso valia a pena. O Pai não o moeu à toa, não moeu porque estava sem fazer nada para fazer. Vou mandar Jesus para moer ele. Não foi isso, irmãos. Tudo teve um propósito. Vocês imaginem para o Pai, um relacionamento da Trindade, ele ter que aplicar a justiça não sobre nós, que era mais do que correto, ter que aplicar sobre o Filho. Eles criaram tudo juntos, eles fizeram tudo juntos, eles planejaram tudo juntos, mas naquele momento qual é o sentimento? Dele ter que aplicar a sentença de ira sobre quem? O Filho, porque o Filho se colocou no nosso lugar. Ele não cometeu pecado, ele não cometeu infração, ele foi perfeito do começo ao fim, e ele carregou sobre si toda a podridão que nós já cometemos. Isso é a justificação pela fé. Ele nos justificou. Então, quando nós cremos que Ele é o Salvador,
significa que Ele está justificando a nós e está nos salvando. Quando nós cremos que Ele é o nosso Salvador, Ele está tomando os nossos erros, as nossas falhas, levando sobre Ele e pregando no madeiro e deixando lá. Mas nós não podemos fazer conforme a Bíblia vai dizer, que uns têm ido e tirado o pecado de volta. Não, eu gosto daquele pecado, está lá na cruz. Não, deixa eu subir na cruz aqui, ó. Gosto muito de você, pecado. Vem, esse aqui eu não posso viver sem ele. Pega e comete de novo. Estamos crucificando Jesus de novo, irmãos. Ele já não foi, nós estamos fazendo o que? De novo com Cristo. E Ele carrega sobre si as culpas que Ele não tinha, irmãos. Você já imaginou, irmãos, a revolta que nós teríamos se uma pessoa inocente é condenada a coisas horríveis por um crime que ela não cometeu? Isso, amor. Isso é amor. Um amor ágape. Um amor que transcende. Amor. Foi o que Ele teve por mim e por você. E naquele momento começa a sua agonia, começa a sua angústia. É levado na casa do sumo sacerdote, lá batem muito nele. E Pedro vai ali para acompanhar. Mas Pedro não era o que ia até o fim? Por que ele não deu um chute lá na porta do sumo sacerdote, chegou pegando todo mundo? Não, ninguém encosta nele. Ele é o mestre, ele é o salvador. Não, Pedro ficou lá só na moita, irmão, só olhando. Aí Pedro chegava no canto, mas você não é... Não, nunca nem vi. Pedro chegava perto de uma fogueira, vou me esquentar com vocês aqui, galera. Peraí, você não é que tá... Não, não sou eu não, vocês estão viajando, gente, vocês estão vendo coisa. Pedro está ali de fininho, mas você não é? Não, não sou eu. E aí o galo canta. E nós sabemos que o galo não era um animal, era a trombeta, que tocava às 6 horas da manhã para a troca de turno dos soldados romanos. Tocou a trombeta. 6 horas da manhã também já era o horário que a maioria acordava e começava a trabalhar, que o sinédrio abria. E eles queriam condenar Jesus logo. Quando deu 6 horas da manhã, eles estavam levando Jesus para o sinédrio. Para todos, eles estavam só na casa do sumo sacerdote, só ali a cúpula, né, para tentar ali incriminar Jesus. E depois levam ele para o sinédrio. E aí nesse caminho do sinédrio, não sei se é João ou é Lucas que vai mencionar, mas eles vão dizer, acho que foi João, que quando o galo toca, a trombeta ali toca para troca de turno, Pedro vai se lembrar. E aí Jesus passa na frente dele e fixa os olhos nele. E ali Pedro falou, ele me avisou e eu não dei bola. E a Bíblia vai dizer que Pedro sofreu amargamente, ele se arrependeu amargamente. Porque, irmãos, eu imagino o sentimento de Pedro. Eu falei que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha, que eu fazia. Olha para onde ele está indo, para ele estar sendo levado e eu estou aqui. Eu não consigo fazer nada, eu estou paralisado, eu estou com medo. Eles vão me matar também, eu vou junto, eu não consigo, eu não tenho força para estar indo. E eu falei que não negaria. Acabei de negar, foi 3 vezes, gente, foi muito rápido. E Pedro vai embora e vai chorar amargamente. E nós sabemos tudo que o nosso Senhor Jesus passou. E é interessante ver, irmãos, que até na cruz Ele salvou. Até na cruz o ladrão está lá. Por que você está falando dele? Nós merecemos estar aqui, ele não merece. Que crime que ele cometeu? E ele pede, Senhor, lembra-te de mim. Jesus fala, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Você está se arrependendo. Do meu lado, Jesus está salvando na cruz, irmãos. O amor alcançando. Aquele homem que provavelmente viveu uma vida de badernagem, um homem que morreria sem a salvação, encontrou a salvação no momento da sua morte. E nós sabemos que os soldados romanos, eles quebravam a perna das pessoas na cruz para elas não conseguirem respirar e morrer mais rápido. Mas por incrível que pareça, esse ladrão acho que demorou um pouquinho, né? Ele poderia ter morrido antes. Mas não, ele tinha um encontro marcado naquela cruz ao lado de Jesus. Ele tinha algo agendado na eternidade. Naquele dia, Deus já tinha colocado um pontinho aqui, ó. Calma que você é meu. Você vai nos 45, nos acréscimos do segundo tempo, mas você é meu. Ah, mas eu fiz isso, aquilo na minha vida toda, eu andei a minha vida toda fazendo isso de errado, fazendo aquilo de errado. Não interessa, você é meu. Porque a graça e a salvação não compete por mérito e a nós compete a Jesus.
É igual a parábola dos trabalhadores. Olha, Jesus, ou o homem no caso na história, estava fazendo uma reforma. Ele precisava de trabalhadores para ajudar. Aí ele sai, 6 horas da manhã, chama a galera. Ó, chega aí, galera. Vocês querem trabalhar para mim? Vocês vão ganhar uma moeda de ouro. Estou só dando um exemplo. Uma moedinha de ouro. Beleza, nós vamos trabalhar uma moedinha de ouro. Meio-dia Jesus sai de novo. Precisa de mais gente para trabalhar. Só que os outros de 6 horas da manhã estão lá ainda. Não, ó, uma moedinha de ouro, vamos. 5 horas da tarde está lá Jesus. Quem quer por uma moedinha de ouro? Vamos lá, vamos. 6 horas acabou o expediente. Chamou todo mundo. Os das 6, do meio-dia e das 5 horas da tarde. Chama todo mundo. Uma moeda de ouro para você, uma moeda para você, uma moeda para você. Aí um deles falou assim, ué, mas por que o senhor... Eu estou aqui desde as 6 da manhã, me lascando, trabalhando. Esse camarada aqui me chega às 5 horas da tarde e ele vai receber a mesma quantidade que eu? A indignação. Achavam que era por mérito a salvação. E aí Jesus falou, deixa eu falar uma coisa para você. Não combinei com você que era moeda de ouro? Acabou. A moeda é minha, a obra é minha. Se eu quiser chamar você às 6 da manhã, meio-dia ou 5 da tarde, é problema meu. Porque a salvação compete a mim, não é o seu agrado. Não é você ver uma pessoa na rua e falar, aquela ali já não tem mais jeito. Não, compete a mim. O ladrão da cruz é o maior exemplo que nós temos, irmão, no Evangelho. Está lá no momento, eu quero você. E ele salva. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E naquele meio, irmãos, de uma agonia, Jesus ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus estava derramando gota de sangue? Era o medo da cruz? Era. Dos pregos? Sim. Mas Deus meu, por que me desamparaste? Era o que mais tirou a paz de Cristo naquele momento. A sua agonia maior foi isso. Por um momento, o Pai não podia estar de acordo ali, porque Ele estava carregando os nossos pecados. Naquele momento o Pai estava aplicando nele a ira, estava o consumindo, estava moendo ele naquela cruz. E Jesus sentiu como se fosse um abandono, uma ausência, um vazio dentro de si. E era esse vazio que ele estava com agonia no Getsemane. Esse era o cálice que ele não queria beber. Porque sofrer, apanhar, em algum momento, quando o prego entrou na mão e no pé, quando o chicote arrancou a carne e mostrou o osso, ou quando esbofetearam o olho, ou quando vendaram ele, espancaram ele e falavam, adivinha quem é que está te batendo já que você é profeta? Quando colocaram uma coroa de espinhos desse tamanho, e pressionaram sobre a sua cabeça. Vocês viram Jesus falando, Deus meu, por que me abandonaste? Eu não vi. Quando ele estava no madeiro, as costas em carne viva, as costas roçando na madeira, os fiapos entrando, incomodando, mal conseguindo respirar, mas em um momento em que tudo se aquietou, ele olha para o céu e fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento Jesus estava sabendo, irmãos, o que nós jamais vamos saber, que era receber a ira de Deus caindo sobre nós, nos consumindo por algo que nós merecíamos. Só que Ele não carregou só o meu pecado, foi de todo mundo, levou de todos aqueles a quem Ele salva consigo, para colocar pregado naquela cruz. Os irmãos entendem que isso foi algo muito sério, foi algo muito forte, irmãos. Foi uma demonstração de amor incondicional, ao ponto dele poder dizer que pode uma mãe se esquecer do seu filho, que amamenta, que gerou, nasceu, cuidou. Pode uma mãe se esquecer, mas Ele não se esquece dos seus. Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de nós. Ele nos observa, Ele nos acompanha, Ele nos enxerga.
E nós não podemos brincar com essa graça. Essa graça não foi de graça para ele, porque teve um preço que ele pagou. É como se fosse, irmãos, ele o sumo sacerdote. O altar está queimando e o pai está lá esperando uma oferta. E aí olham para um lado e, gente, ninguém é digno. Quem que vai fazer isso? Só tinha um que era digno. Jesus, o sumo sacerdote. Jesus, o principal. E aí vocês imaginem Jesus tirando aquele negócio, né, Rafa, do sumo sacerdote. Ele tira, ele pega aqui, tira, ele vai tirando a sua roupa. Não tem ovelha, não tem boi, não tem nada para ser sacrificado, não. Sou eu mesmo. Sou eu que vou subir aqui, sou eu que vou ser consumido, para que eles não pereçam. Então ele mesmo se despiu da sua glória. Ele mesmo pegou e vou deixar aqui. Não tem quem faça, sou eu que vou fazer. E ele não ficou esperando ver, ele já, desde a eternidade, já tinha sido planejado. O cordeiro já havia sido crucificado, morto antes da criação do mundo. Ele próprio se entrega no nosso lugar. Não tenta outros meios, não tenta outras formas. Foi ele mesmo. Tudo que aconteceu na história foi para chegar até aquele momento. E hoje o Senhor te chama, irmãos, para que nós possamos ter um rumo diferente, porque o tempo está correndo. Falta 6 minutos para terminar. Então o tempo está correndo. Hoje o tempo está contra mim, irmãos. Mas o tempo está correndo. E o que você está fazendo? A hora está chegando. Nós vamos dar uma dos apóstolos? Não estou entendendo. Está falando mistério? Não, Jesus está deixando muito claro. Observa. O dia, a hora? Ninguém sabe. Mas observa. Vou deixar pista. Vou deixar uma coisa aqui, outra ali. Observa, cuidado, que vão falar, o Cristo está ali, o Cristo está lá. Não acredita. Eu vou deixar tudo explicado para vocês. Só que se nós continuarmos dormindo, irmãos, quando a hora chegar, nós não vamos conseguir reagir. Porque eu nunca vi um soldado ser enviado para uma guerra com 30 segundos de treinamento. A guerra quando chega, a peneira quando chega, não dá tempo mais do joio virar trigo. Quem é trigo já é trigo, quem é joio já é joio. Na hora que a peneira começa a passar, irmãos, não dá tempo mais de correr. Vai ter que mostrar quem você é. Vai ter que ali, dar aquela esfarelada. Quem é trigo, direita, quem é joio, esquerda. Vem aqui ovelhas, vão para lá bodes. Então enquanto nós ainda temos tempo, enquanto nós ainda podemos, vamos correr pelo reino, vamos caminhar pelo reino, vamos lutar pelo reino, vamos avançar pelo reino. Não vamos ficar ociosos, parados, sem fazermos nada. Não porque Ele depende de nós, é porque Ele tem prazer em contar conosco. Ter prazer em contar conosco e dependência são coisas completamente diferentes. E o que Ele tem é prazer, amor, em nos chamar. Mesmo a gente não sabendo fazer isso, não sabendo fazer aquilo, o Espírito Santo nos capacita. E Ele chama, venham, venham. Vai ser capacitado, venham. O Espírito Santo vai dar capacitação, venham. O Espírito Santo vai te usar, venham. O Espírito Santo vai te dar ali discernimento, venham. O Espírito Santo vai dar visão para você, venham. O Espírito Santo vai te fortalecer, venham. Se você está se sentindo fraco, venha. O Espírito Santo quer fazer você frutificar, venha. É vem como estás, mas não ficar como estamos. É sermos transformados de dentro para fora. É como uma árvore que dá frutos. A árvore precisa primeiro estar cheia de nutriente por dentro, para depois os frutos desabrochar. Às vezes a gente quer demonstrar frutos sem estar cheio por dentro. A gente não está cheio do que, irmãos? Palavra, oração, jejum, comunhão, momento com Deus.
É aí que está o nosso alimento. Aí a gente não se alimenta e quer frutificar o quê? Você quer mostrar que você é o quê? Aquilo que você não está cheio, você nunca vai conseguir. Porque é impossível para uma árvore má dar frutos bons e uma árvore boa dar frutos maus. É impossível, não tem como. A árvore boa vai dar fruto bom. Ponto. É por aí que você vai conhecer uma pessoa, se realmente a pessoa é um trigo, é um joio. É pelos frutos que estarão demonstrando. Então, irmãos, que isso sirva de lição para nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui do culto, tendo esse entendimento, nós não podemos dormir como eles dormiram. Porque depois o Espírito Santo veio e lembrou eles do que aconteceu. E aí eles, caramba, cara, nossa, por que naquele momento eu não percebi que era Judas? Mas eles entenderam, o Espírito Santo fez eles entenderem. Gostaria que você fechasse o seu olho e fazer uma oração rapidamente. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós conseguimos perceber, Senhor, quão falho nós estamos sendo. Nós conseguimos perceber a necessidade que nós estamos do Senhor, de alinhar a nossa vida, de colocar a nossa vida em ordem. Senhor, nós precisamos arrumar a nossa casa, a nossa vida. Senhor, não permita que nós continuemos a dormir como eles dormiram num momento crucial, mas que nós estejamos alertas, atentos para combater o mal, para combater tudo aquilo que virá contra a tua igreja. Senhor, nos auxilie, Senhor, para que dentro das nossas casas, dos nossos lares, nós sejamos homens e mulheres de Deus. Que a nossa família possa ver o brilho do Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas. E que pessoas pelo nosso testemunho venham, Senhor, ao Senhor. Porque elas verão, olha, eu quero esse Deus, que é um Deus que transforma mesmo, porque essa pessoa era de um jeito, agora ela está de outro, então esse Deus transforma. Nós temos que ser, Senhor, testemunhos vivos do Senhor, nós temos que viver a obra, viver o Evangelho com todo o nosso ser. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Senhor, continue a limpar a nossa mente, continue a renovar a nossa mente, continue a transformar a nossa mente e o nosso interior, começando de dentro para fora, Senhor, ao ponto, Senhor, de que quando vier a peneira, quando vier para ver quem é o justo, quem é o ímpio, e eles forem passados na peneira, possamos ali nos provar, Senhor, que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos amou antes de tudo, e o plano redentivo deu certo. Obrigado, Senhor, porque ali em João 17, o Senhor estava orando por nós, quando o Senhor falou que não orava só por aqueles apóstolos, mas orava também por todos que iam de crer no Evangelho. E esses que creriam foram todos os nossos irmãos, e são também os nossos irmãos de hoje. A Herdeiros do Rei, Senhor, é fruto de um sacrifício tão lindo, tão maravilhoso, tão sublime, que o Senhor fez, Senhor, naquela época. E nós cremos que o Espírito Santo tem sim poder e autoridade, pois é Deus, para continuar nos convencendo do nosso erro e continuar transformando a nossa vida. Continua nos fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.